jogaço de bola. Acho que foi um jogo muito bom. A gente viu um pouquinho entre Corinthians e Fortaleza, que logo mais, semana que vem, já vão jogar aí essa disputa da Sul-Americana. Primeiro jogo no Castelão, na casa do Fortaleza, depois na casa do Corinthians. Então, pra gente só finalizar aqui, tem duas declarações, a do Cássio e também tem a do Pikachu, né? A do Cássio aqui, ó, a gente vai ver que o Cássio vai ter falado aqui um pouquinho sobre os lances, sobre o jogo, né? O Cássio falou que o time ficou com a bola, faltou um pouquinho de detalhe, faltou um pouquinho de tranquilidade, enquanto o Pikachu falou que o time, pelo contrário, estava com confiança, estava com vontade, sabia da força que tinha em casa, e aí depois das mudanças do Vojvoda, lógico, né, na circunstância do pênalti perdido pelo Marinho foi muito ruim, mas mesmo assim manteve aí a pressão, jogou pra cima, foi pro ataque, conseguiu aí fazer o seu golzinho e conquistar os seus 3 pontos. Agora o Fortaleza está aí, ó, tranquilamente na 8ª posição com 35 pontos, a 4 pontos do 9º colocado, que é o Galo, e está a 1 pontinho do Bragantino e também aí ele tá na 5ª colocação, ó, tá 3 pontos do Fluminense, está 2 pontos do Atlético Paranaense e está 1 pontinho do Bragantino. Tá muito bem o Fortaleza até o momento e ainda disputando, quem sabe, o título da Sul-Americana. É isso aí. O Fortaleza, a gente fala, o Cássio, o time do Corinthians, só pra contextualizar o jogo de hoje, o time do Corinthians praticamente não entrou em campo. A gente vê o time do Corinthians marcando muito, os seus zagueiros jogando muito bem, né? O trio de zaga do Corinthians hoje, no primeiro tempo, se postou muito bem. Matheus Bidu muito mal no jogo, pra mim, assim, um dos piores jogadores do Corinthians no jogo, muito embora a gente tenha deixado de falar o nome de alguns, mas principalmente pela circunstância e pelo ímpeto do Fortaleza. Mas o time do Corinthians foi apático, parece que não queria ganhar o jogo, foi para um empate, conseguiu achar o seu golzinho ainda no primeiro tempo, mas volta para um segundo tempo um pouco mais organizado, porém o Fortaleza com um pouquinho mais de posse de bola, trabalhando um pouquinho mais as jogadas que precisava para chegar ao gol. O Pikachu foi muito bem na Ele fala sempre dele. é decisivo, sempre. E assim, o Pikachu, que é o titular do Vojvoda, é o titular do time e é um jogador muito decisivo, foi pra cima, fez o que o Marinho já vinha fazendo e até com um pouquinho mais de velocidade. O Marinho tá vindo pra cima, deu bons passes, né? Fez o primeiro gol, a gente vê que o Marinho toma a bola do Raul num cochilo da zaga do Corinthians, faz muito bem a jogada e o Fortaleza sai na frente. Depois ele faz um golaço, mas a bola pega em sua mão na hora de dominar e aí o gol é muito bem anulado e ele se machuca na cobrança de pênalti. Mas mesmo assim o Fortaleza busca forças e encontra esses 3 pontinhos preciosos, porque assim, o Campeonato Brasileiro, quanto mais você pontua, melhor. Principalmente quando você chega num segundo turno e você consegue ter dimensões aonde você vai chegar. E o Corinthians não pode vacilar, principalmente agora, e perde pontos importantes. Tinha encontrado o seu gol, estava bem na marcação, mas poderia ter sido um pouquinho mais agudo. E aí o Wesley, quando o jogo tá 1-1, você não pode errar aquele gol. Falávamos muito sobre o Wesley jogar. Wesley, sempre defendemos você jogar aqui, mas entrou muito mal no jogo hoje. E quando teve a grande chance de colocar o Corinthians na frente num belo contra-ataque, uma jogada muito boa do Yuri Alberto, do Pedro, e aí era só ter batido de primeiro, o goleiro vinha saindo. Ele tenta fazer o domínio, não consegue dominar, não consegue chutar, e aí na sequência sai o pênalti pro Fortaleza. Não saiu o gol, mas sai o pênalti. O Fortaleza poderia ter feito gol de pênalti, poderia ter ampliado, justamente num jogo em que o Corinthians teve poucas chances e não aproveitou, Adenilson. Exato, a gente viu aí que o Corinthians acabou perdendo uma grande oportunidade mesmo aí, que poderia ter saído primeiro com os 3 pontos e claro, né, com essa vitória importantíssima que ia dar muita moral pro jogo de volta, que seria aí, né, o jogo do Corinthians, o primeiro jogo, na verdade, né, o jogo de ida da Copa da Sul-Americana. Seria muito, muito importante pro time do Corinthians, mas não conseguiu, infelizmente. Então, o Corinthians hoje aí, acho que realmente entrou, o Luxemburgo se defendeu bem, mas entrou muito sem vontade de ganhar. Eu acho que deveria ter chegado lá e falar assim, pô, a gente é o Corinthians. Exato. Não precisa
ir com receio de perder o jogo. Tenta isso. ganhar o jogo, se defende bem e acerta. E aí, cara, eu acho que assim, o Luxemburgo errou muito colocando o Pedro no lugar do Wesley. Mas muito, ele errou muito fazendo isso. Mas tudo bem. Ele fez o gol. É o treino, ficou 10 dias Deu fora, certo. a gente não viu. A gente viu aí que o o Wesley entrou mal. O Wesley não entrou muito bem, mas, cara, mudou também. O Pedro conseguiu jogar um pouquinho melhor, tentar fazer. Depois que o Wesley o entrou, relampejo, Pedro depois que o Wesley melhorou. entrou. E assim, o Cantígio, que a gente sempre fala aqui, que pode dar um pouquinho mais, entrou muito bem hoje. Diga-se de passagem no jogo. Ele entrou, preencheu bem o meio de campo. Ele preencheu muito bem, ele fez aquela função que o Juliano tava tendo um pouquinho de dificuldade para fazer. Sim. Ele entra, ele marca muito bem. Mas em contrapartida, ele faltou também aquele passe longo dele, que é uma característica. Então, ele tentou alguma vez encontrar o Pedro, mas aí uma bola muito longa, ela acaba viajando. E aí a defesa consegue se recompor. Mas o Corinthians em si não jogou aquilo que precisava jogar, o que você falou. O Corinthians, quando ele entra em campo, ele precisa entender, e o torcedor que nos acompanha, pode até colocar aqui nos comentários, o Corinthians ele precisa mostrar que ele é Corinthians. O Corinthians ele é infinitamente maior do que o Fortaleza, com todo o respeito ao trabalho do Fortaleza vem fazendo, que é grandioso o trabalho que o Fortaleza vem fazendo nos últimos tempos. É um time grandioso, principalmente no cenário nacional, principalmente no Nordeste. É um grande time, mas não dá pra colocar na mesma prateleira do Corinthians. Não, são situações diferentes. Quando a gente vai colocar em prateleira, tá pelo menos 2, 3 prateleiras abaixo do time do Corinthians, Sim. falando em peso de camisa. Independente de tudo, o Corinthians, quando entra em campo, precisa mostrar sua força, precisa mostrar que é Corinthians. E assim, se defendeu muito bem hoje. Mas você tem a possibilidade, poxa, eu vou jogar contra o Fortaleza, eu não vou jogar contra o Flamengo. Que venha na proposta de 4-3-3 e que ia dar espaço para um contra-ataque. E acerte, e assim, ó, e saia no contra-ataque, não sofra como sofreu. Assim, a gente via a zaga muito bem postada, mas o time do Fortaleza sempre jogando na última linha do time do Corinthians, e não podia. Se você vem com essa proposta defensiva, tem que fazer com que o time adversário fique com a bola na sua primeira linha. O que o Abel Ferreira faz? Quando o Abel Ferreira ele vai para um jogo fora de casa e ele vê que ele não tem a posse de bola, às vezes ele muda um pouquinho o esquema. Os times adversários geralmente ficam com a bola na primeira linha. Quando passa de uma segunda linha, o Palmeiras sempre A marcação tem que ser forte, mas isso aí é o principal, não tem como. E é o básico. Você vai deixar os zagueiros dos caras jogar porque eles têm menos qualidade, que é uma estratégia de muitos times, tá certo. Chegou na intermediária, irmão, tem que quebrar o meio de campo dos caras. Exatamente. Não pode deixar construir. E hoje, os volantes tanto o Caio Alexandre quanto o Wellington, pelo amor de Deus, cara, os caras jogaram bola demais. No segundo tempo, o Wellington correu mais do que no primeiro. E assim, o Ellison, desculpa. O José Wellison. O Ellison. O segundo tempo foi praticamente dele. Total. Embora o Marinho pra mim tenha sido o melhor em campo, no segundo tempo ele tomou conta do meio de campo, José Wellison. Ele participou de todas as jogadas de triangulação, tanto na virada de bola para esquerda, quanto na virada de bola para direita. Então, participou muito bem. O que faltou um pouquinho do Cantígio, mas entrou justamente para marcar. E essa bola era o Juliano que deveria fazer essa triangulação. E que não tem também essa força toda mais pra fazer. Não tem, mas tem a qualidade no passe que você consegue mas fazer não fez jogar. Isso. Mas porque aí você sem Renato, tá muito abaixo. Você sem Renato e sem o Rojas, você perde também muita qualidade na saída de bola. Mas era um jogo que o Corinthians encontrou o seu gol, fez o seu primeiro gol, poderia ter segurado, né? As jogadas não foram tão perigosas, foram 2 ou 3 jogadas mais perigosas do time do Fortaleza, mas o Corinthians poderia ter mostrado um pouquinho a sua força e aí sim ter alcançado o seu segundo gol. Teve oportunidade para fazer, não fez, desperdiçou mais uns 2 contra-ataques, fora aquele do Wesley, desperdiçou mais 2 contra-ataques e aí saiu com 2 golzinhos da conta, fica com 26 pontos. E o Fortaleza machucou e fez o gol. Machucou e fez o gol com o Pikachu. O Machuca entrou e acabou. Entrou muito bem no jogo. E aí nós vamos falar um pouquinho mais da rodada, falar do jogo do Bahia, falar um pouquinho mais sobre o Santos, que nos preocupa muito. O Bahia tá jogando, ainda tá 3-1, mas é primeiro tempo.
E aí vai entrar daqui a pouquinho o Bragantino e Grêmio pra jogar, rodada importantíssima pro Grêmio, vai com força máxima o Grêmio. Lógico, não tá em nenhuma outra competição, vai ter que fazer isso, vai ter que ir pra cima. Tem 45 pontos em disputa ainda no campeonato. São 45. É muito ponto. Quando nós imaginamos a quantidade de pontos, a gente vê que são muitos pontos, porém, são 15 jogos. 45 pontos, matematicamente é muito, dá pra chegar, dá pra você fazer uma brincadeira muito louca. Se você pensar, o Fortaleza pode ser campeão brasileiro. Exato, mas quando você olha o cenário, você vê, por exemplo, um Botafogo despontando, e aí você tem um Grêmio que pode chegar e dar trabalho, um Palmeiras que joga antes também do Botafogo, que pode jogar uma pressão e diminuir pra 7 ou 6 esse... Eu acho que a estratégia do Grêmio é assim, ó, eu vou pegar carona no Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Porque os dois vão apertar o Botafogo. Exatamente. Em algum momento apertar o Botafogo. E aí o Grêmio times, vai por fora. E são times que quando chegam, principalmente o Palmeiras, assim, o Flamengo tá tendo altos e baixos, mas o Palmeiras é um time muito consistente para poder chegar. E aí, lá embaixo da tabela, quando você olha, o Santos pode classificar para Libertadores, por exemplo, com 45 pontos em jogo. Mas a gente está falando que o Santos está a 4, quase 5 pontos de diferença do segundo colocado, que na próxima rodada, mesmo ganhando do Bahia, se persistir esse placar, ainda assim permanece na zona do rebaixamento. Exatamente. Ou seja, fica tudo muito complicado, eu acho, mudando só um pouquinho pro Santos, que a briga do Santos é com o Bahia e com o Goiás. E esses confrontos diretos, se o Santos não vencer, o Santos cai para a segunda divisão. O Santos eu acho que vai Os demais times, o Vasco, infelizmente, eu acho que não consegue recuperar. Segunda-feira, sabe quem joga? Quem joga? Bahia e Santos. Exatamente. Na casa do Bahia. E assim, é um desafio muito grande. Mas só pra gente finalizar o jogo do Corinthians e entrar nos outros jogos do Campeonato Brasileiro e falar um pouco mais sobre a rodada, o que passou e o que pode acontecer, o time do Corinthians, ele precisa mudar totalmente, assim, o espírito, o ânimo. A postura tem que mudar. Exato, a postura, o seu ânimo precisa mostrar vontade, porque a gente viu um Internacional ontem, você até falava no início da transmissão, nenhum time consegue apertar tanto mas, o time o jogo inteiro, mas ontem o Internacional do Cudê, ele mostrou que com vontade, com qualidade você consegue. Mereceu a vitória contra o São Paulo, mas apertou o São Paulo, eram 50 minutos do segundo tempo. Os caras estavam correndo com as duas linhas ganhando o jogo adiantadas. e ele estava apertando a marcação na saída de bola do time do São Paulo. Então, essa vontade que o Corinthians precisa ter. O time do Corinthians sempre foi um time de guerreiro, um time de vontade. Precisa mostrar esse ímpeto e essa vontade dentro de campo que a gente não tá vendo, para realmente pegar e falar assim, ó, aqui é Corinthians, é isso que precisa. E o futebol exige essa competição física, né? O futebol há muitos anos precisa muito que os times façam isso, mas claro, né, a gente tem muita rodada pela frente, acho que o trabalho do Luxemburgo tá bom. Sim. Mas eu acho que o Luxemburgo também, ele peca muito, é a teimosia tática, né? Que Exato. aqui. É muita teimosia, cara, não tem essa necessidade. Acho que ele precisa ter um pouquinho mais de fluidez. Cara, os caras estavam 10 dias sem jogar. Dá pra colocar o Rojas, dá pra colocar o Renato Augusto, que seja um tempo, pelo menos pra dar aquela... Porque assim, se tá o Renato Augusto no jogo e o Rojas, eu tenho certeza que o Fortaleza não vem com tanta força. Eu não colocaria o Renato Augusto. O Renato Augusto é um jogador que eu deixaria sempre para os jogos mais decisivos. Sim, não claro. que esse jogo não seja decisivo, mas a gente tá falando... dá pra jogar um tempo, né? Mas a gente tá falando de uma semifinal. Mas mesmo sem o Renato Augusto, o Rojas, ele poderia ter entrado nesse jogo para fazer a função do camisa 10. Porque do Juan, né? Sai o Juan e entra o Rojas. Porque assim, ó, o Corinthians não teve armação hoje. Jogou com 4 volantes, 3 atacantes e o resto zagueiro. Exatamente. Mas se você coloca o Rojas, que tem força física, que tem qualidade no passe, é um jogador que arrisca muito de fora da área, você conseguiria aí manter um time do Fortaleza um pouco mais recuado. Um pouquinho mais. Mas aí o Vojvoda viu que ele armou um jogo com um sistema só para defender e foi pra cima. E fez certo, né? Fez Tirou o certíssimo. zagueiro, colocou o lateral. Acho que o Vojvoda absurdamente dono do time. Isso é impressionante. É um cara muito um trabalho vitorioso muito no bem clube, feito. Meu mas, Deus do céu, né, muito bom. tem aí chance de chegar na final da Sul-Americana. Vamos ver como que vai ser feito. O Corinthians vai sofrer bastante, mas a perda do Marinho também vai ser perigosa. E aí mandar um abracinho pra galera aqui, né? Um abraço legal pra quem tá acompanhando a gente aqui nessa resenha. Chiquinho Produções, a Tânia aqui com a galera, tem o Adriano Silva,
tem também o Renato Nato, tem mais pra cima uma galerinha aqui, ó, tem o MC Wenzo, tem também chegando com a galera aqui, ó, o Enzo Costa, Almi Almeida, tem a Nid Ferreira, tem a Stephanie Souza, toda a galera acompanhando a gente, muito obrigado, já sabe você que tá aí, deixa o seu like, se inscreve na página, segue a gente, vai acompanhando e compartilhando com todo mundo. E agora pra gente finalizar, vamos rapidinho aqui no Bola Grátis, é demais, tava com saudade, eu tô ligado, manda aí pra gente quem que você acha hoje que foi o Bola Grátis e quem que você acha que foi o É Demais. A gente vai fazer também uma brincadeira legal, amanhã a gente já começa o jogo tentando adivinhar que vai ser esses caras. Quem acertar vai concorrer a um prêmiozinho aí, vai ser legal. Então vamos lá, do lado do Corinthians, Cássio. Cássio, pra mim, foi muito bem no jogo, assim, ele teve uma saída mal, mas o Cássio fez uma grande defesa. Poderia o Fortaleza ter ampliado um pouquinho mais se não fosse o Cássio. Pra mim, o Cássio é demais. É isso, é demais. O Cássio, acho que ele não participou tanto, mas tudo bem, não vejo problema. Léo Maná. Léo Maná. O Léo Maná no primeiro tempo foi muito bem, principalmente marcando pelo lado direito. Saiu, acho que ele sentiu, saiu um pouquinho machucado. Machucou um pouco. Mas foi muito bem, não comprometeu o Corinthians, que o seu setor defensivo foi muito bem. Léo Maná pra mim também, hoje é demais. Wesley pra mim hoje foi mais torcedor, pra mim bola grátis. Wesley entrou mal, teve chance de fazer o gol, não fez as jogadas individuais quando teve oportunidade. As bolas que ele poderia ir um pouquinho pra cima, ele volta e recua. E então pra mim, bola grátis Wesley. E principalmente pela bola que ele perdeu lá, foi pra mim o mais bola grátis aí do time. Exato. Bruno Mendes, eu vou falar a zaga inteira, Bruno Mendes, Gil e Caetano. Eu acho que o Bruno Mendes depois foi pra lateral, mas não comprometeu. Eu não gosto muito do Bruno Mendes na lateral direita. Também eu acho que o Fagner, ele ocupa melhor esse espaço, eu entendo não jogar hoje, principalmente pela idade. Ele, Fábio Santos, você precisa deles para os jogos mais decisivos. Pra poupar, né? Até para poupar, você precisa deles para jogos decisivos. Contudo, o trio de zaga, falando deles como zagueiro, foram muito bem. Eu acho que o Bruno Mendes foi muito bem, o Gil foi muito seguro e o Caetano, dispensa comentários, foi muito bem também. É demais pro trio de zaga do time do Corinthians. No meio de campo, pra mim, todos foram bola grátis do Corinthians no primeiro tempo. Mas a primeira duplinha foi Moscardo, Juliano e Juan. Algum deles se salvou hoje pra você? O Moscardo no primeiro tempo, o Moscardo fez um bom primeiro tempo. Foi o único que conseguiu sair um pouquinho da marcação, tentar articular o jogo de um lado pro outro, tentar puxar um contra-ataque. A gente viu o Juliano e o Juan muito apagado, o Juan muito mal. Ele teve uma chance, né, que ele pega de fora da área e o Yuri Alberto acaba atrapalhando ele. A bola bate na cabeça do Yuri Alberto e vai pro goleiro de forma tranquila. Mas pra mim o Moscardo, ele se salva um pouquinho, né? Não chega a ser um demais, mas ele foi bem no jogo. Não comprometeu, né? Não comprometeu, mas o Juliano e o Juan foram pra mim hoje bola grátis. Aí depois a gente teve as mudanças, né? Que entrou o Cantilho, entrou o Matheus Araújo e o Mosquito. O Mosquito pouco apareceu. O Cantillo, ele aparece um pouquinho mais. Na marcação, sim. Ele aparece um pouquinho mais no jogo, tenta fazer alguma coisa, marca um pouquinho melhor. Mas a gente vê o Fortaleza, ele consegue fazer suas jogadas laterais muito bem. Então, pra mim, eu salvo o Cantillo dessa e os outros dois eu coloco como bola grátis. O Romero entrou também no segundo tempo. O Romero pouco fez, pra mim, torcedor. Não teve muito o que compartilhar. E agora o cara do jogo, Matheus Bidu. Cara do jogo. Falar do Yuri Alberto, não? Cara, não, o Yuri Alberto, gente. O Yuri Alberto eu não quero falar. O Matheus Bidu, ele eu não é consigo bom falar ofensivamente. Do Yuri Alberto, não, cara. Eu não sei, deve ser algum problema. É difícil falar, cara. É difícil falar porque a gente mano. sabe da qualidade que o jogador tem. A gente até entende a má fase, mas assim, tá muito tempo e parece que tá... Há muito tempo mesmo. Então, mas ele parece que tá tranquilo com tudo isso. Ele não parece incomodado com a fase. Quem que vai tirar ele do Porque assim, quando a gente vê um jogador que não tá numa fase tão boa, que tá ali, não consegue fazer os gols, a gente vê ele um pouquinho incomodado e tenta pelo menos brigar. A gente viu o Richarlison, por exemplo, no jogo da seleção brigando, tentando, até saiu o gol dele, que ficou aqueles 8 minutos, e eu acho que foi um gol legal. Mas a gente vê o Yuri Alberto apático, parece que não quer melhorar. E o Matheus Bidu
pra mim, foi o mais bola grátis do jogo hoje. É isso, a gente viu sim, ó, o Enzo aqui perguntando do Mengão. A gente viu, cara, o Flamengo ontem tomou uma sarrafada de 3-0 do Atlético Paranaense. Fora o show. Fora o show, a galera teve até que... Terminou o jogo, pra você ter noção, a galera teve até que reforçar o aeroporto, porque o Flamengo ia voltar, por já imaginando o protesto e tudo mais. Assim, cara, o São Paulo já perdeu o Flamengo, né? Não tem que Perdeu dizer. a mão. Mas na verdade o São Paulo perde a mão. E quando ele perdeu acontece uma outra aquele... coisa também. O Flamengo perdeu a Arrascaeta e o São Paulo perdeu o Flamengo. Eu acho que o São Paulo perde a mão com o Flamengo quando acontece aquela agressão ao Pedro. E o Flamengo também não se manifesta de maneira a proteger o seu jogador. Então fica um vestiário um pouco mais tenso. O Flamengo chega, lógico, numa final de Copa do Brasil, mas perde feio pro Olímpia na Libertadores. Um Flamengo que era um fortíssimo candidato a estar no Maracanã, mais uma vez, quando é no Maracanã, o Flamengo é eliminado e aí perde toda essa chance. Mas vimos sim, Enzo, o que aconteceu com o Flamengo e infelizmente o Sampaoli perdeu a mão. E eu acredito que... Se não ganhar o título, vai ficar feio. Mas tá no Brasileiro ainda também, né? Não dá pra O Flamengo tem um grande time. Se os jogadores quiserem jogar, consegue chegar. Mas o Sampaoli cai. O Sampaoli não fica pra próxima temporada. O Sampaoli cai. Eu acho que ele cai se perder a Copa do Brasil. Eu tiraria ele até antes. Mas ele cai se perder a Copa do Brasil, né? E detalhe, o Bahia, né? Tá com o Rogério Ceni, né? O técnico tá no Bahia. Que eu acho que o Rogério Ceni vai fazer um grande trabalho. O Rogério Ceni, quando ele pega um time de menor expressão. Menor expressão. E assim, um projeto do Bahia é muito bom. Detalhe, tá? Segundo informações apuradas, o Rogério Ceni ele foi indicado pelo Grupo City por Pepe Guardiola para comandar o time do Bahia. Pepe Guardiola então tem um projeto aí por trás, tem uma ideia, né? É que é SAF agora o Bahia, né? Exatamente. Então tem um projeto pra frente aí, é dinheiro demais, tá maluco. Então aí o Rogério Ceni que vai tocar, mas sim, ele fez um bom trabalho no Fortaleza, principalmente. Absurdo o trabalho dele no Fortaleza. O Fortaleza tá onde tá por um trabalho que se começa com o Rogério Ceni, mudando toda a sua estrutura do CT. A gente sabe todo o trabalho que o Rogério fez no Fortaleza. E claro, com essa diretoria bancando o Rogério ajudou muito o Fortaleza. Muito querido pela torcida do Fortaleza. E o Fortaleza que mantém e vem fazendo um grande trabalho, né? Não só a diretoria, mas o Vojvoda manteve o Vojvoda na pior crise, que foi o ano passado com 14. Quase caiu, tá 14 Gente, 14 pontos ele vira e ainda classifica para a Libertadores. Faz a segunda melhor campanha. Pra você ter noção, o Curitiba tá com 14 pontos agora. O Curitiba aí perdeu 14 jogos. É isso aqui, ele tem 14 derrotas no campeonato, 5 empates e 3 vitórias. O Curitiba. Então, realmente, tanto o Curitiba e o América aqui, ó, absurda a campanha dos caras. E o Fortaleza fez uma campanha muito boa, muito prestigiada. Mas é isso, acreditar no técnico, acreditar no projeto. O Fortaleza é um time que dá pra se pelear também. E o Bahia provavelmente vai entrar nessa gama de time que vai fazer Exatamente. isso. O Vasco teve muito investimento, tem um projeto, mas não tá acontecendo na prática. O Vasco que tem um projeto desde o ano passado, mas a 777... eu não sei qual é o problema que tem dentro do Vasco, mas eu acredito que assim, vai penar de novo, vai cair para uma Série B, tudo indica, tá? Tudo pode acontecer no campeonato, mas caminha passos largos também para disputar uma Série B. Exatamente. E aí, ó, a Silene Santos chegou aqui, o Enzo falou que o Rogério é um grande atleta. O Rogério é maior que o Bahia e o Fortaleza, velho. Se a gente falar, o Rogério Ceni, como atleta, ele é um cara que você coloca aí do lado de um Cafu. Não, o Rogério de um Ceni. Zico. O Rogério Ceni, ele é simplesmente o único goleiro indicado para o melhor do mundo da FIFA jogando no Brasil. Sim. E assim, ó, só 2 jogadores foram indicados para o prêmio da FIFA jogando bola no Brasil. O Rogério Ceni e Neymar, quando jogava no Santos, naquele Santos 2011, campeão da Libertadores. Né? Absurdo, indiscutível. É um grande goleiro, foi, né, um grande goleiro, é um grande nome no futebol. É claro que o Rogério ele não é tão carismático quanto, por exemplo, o Marcão. O Marcão ele chega na rede social, ele chega em qualquer lugar. Qualquer lugar que o Marcão chegar, ele vai ser bem recebido. Ele pode ir na Gaviões da FIA hoje. Eu posso falar, o Marcão, se ele chegar na Gaviões, ele vai ser bem tratado. Vão abraçá-lo, vão dar todo ele é uma figura do futebol. Ele é uma né? figura do futebol. Embora, e assim,
ídolo do Palmeiras. É assim, o Marcos, ele tem o carisma do Cafu, mas não tem o profissionalismo do Rogério. E Exato. o Rogério tem o profissionalismo do Cafu, mas não tem o carisma do Marcão. Exato, Então, o Rogério não chega. O Rogério Ceni, pra você ver, ele não chega na Barra Funda. é difícil. Barra Funda, lado Se ele esquerdo. entrar no CT ali, ele não vai pro lado direito, que é o do São Paulo, do lado esquerdo, que é o do Palmeiras, ele não atravessa a rua pra lá. Diferente do Marcão que a gente tá falando. Exatamente. Mas no cenário futebolístico, o Rogério Ceni, ele é muito grande. Não, é indiscutível isso. É isso. E quando vir fazer jogo aqui, a gente for lá, vamos tentar tirar uma foto com ele, Com mandar um certeza. abraço, falar, ficar tranquilo que tá tudo certo. Com certeza, mas é um grande profissional. Eu acho que um pouquinho de cabeçadora, ele segurou ali bastante nas duas passagens que ele teve pelo São Paulo. A primeira eu acho que ele foi muito bem, mas venderam aí mais de 20 jogadores, ele não conseguiu fazer o trabalho. E nessa segunda passagem ele foi um pouquinho teimoso, o Dorival pegou o mesmo time dele e tem Conseguiu feito fazer o que o tem resultado feito aí. Mostrou que experiência também conta quando você é um técnico de futebol. Mas Rogério Ceni é grande e vai fazer ter um grande muito trabalho tempo no Bahia. ainda, vai ter muito tempo de carreira ainda, quem sabe ele merece aí um clube grande, mas ele vai fazer o que ele faz de bom agora que é trabalhar. Ele tem boas ideias, ele é muito bom. E pode ser que ele vá pra fora também, né? Porque é perfil, né? Perfil do cara, então pode ser que ele vá pra fora. Ele é então, muito profissional, isso é indiscutível. antes da gente falar um pouquinho do Bola Grátis e é demais do Fortaleza, mandar um recadão pra galera, esse grande abraço novamente pra todo mundo. E você que tá acompanhando a gente, que tem aí um produto, uma marca, é um artista, tem um serviço, tem uma empresa e quer divulgar, a gente tá aqui à disposição. Tem o nosso telefone, que é o 119-5599-9341. Você vai falar diretamente com a rádio. E além disso, esse também é o nosso número para que você possa colaborar aí, apoiar o nosso projeto. Claro, você pode fazer isso através do Facebook com as estrelinhas, através do Facebook com a mensagem, com o superchat, a gente vai estar aqui, mas também com o Pix, ajudando a galera com as transmissões aí de todos os jogos, todas as competições. A gente tem aí pela frente, além do Brasileiro, tem a Champions League, tem a Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tudo isso a gente faz aqui. E a sua ajuda, além de sua participação, é claro, e o seu compartilhamento, é muito legal, muito bem-vinda, mas você pode também fazer esse projeto crescer mais e mais. Então, Danilão, pra gente finalizar aqui, vamos lá para o Bola Grátis é demais do Fortaleza. Então, o goleirão João Ricardo, pra mim, foi torcedor porque não fez uma defesa no jogo. Não precisou fazer uma defesa no jogo. O Corinthians não levou perigo pro goleirão João Ricardo. Pra mim, ele foi torcedor. O João Ricardo, quando foi acionado, estava bem ali. Saiu o gol do Corinthians, né? Num escanteio, ele pouco pôde fazer. Fechou muito bem ali no primeiro pau, mas a bola pega no travessão e vai lá no segundo, onde o Pedro cabeceia e faz o gol. E aí, ali cabe a marcação do lateral esquerdo, quem estava ali era o lateral direito, mas o Pedro não tem nada a ver com isso, fez o gol. Mas pra mim, o goleirão foi tranquilo, quando foi acionado estava ali, pouco fez, pra mim torcedor também. Tranquilo. Foi bem tranquilo. Tinga na lateral direita, eu acho que no primeiro tempo ele foi mais ou menos torcedor, mas no segundo tempo ele foi muito demais. Tinga pra mim é demais. Muito bom. É o Brits, zagueirão. É demais. Tentou até fazer um gol de fora da área aí, faltou um pouquinho de capricho, mas subiu bastante. Teve o Tite que saiu, com a panturrilha pequena, que aí eles gostam. Tite, camisa 4. O Tite foi muito bem, levou um amarelo numa chegada ali no Yuri Alberto. Mas foi muito bem no primeiro tempo, saiu no segundo tempo. Pra mim é demais. Exato. E aí a gente vai falar dele, eu vou falar depois, o Escobar a gente fala depois. Bruno Pacheco. Bruno Pacheco foi muito bem, saiu cansado já. Ele cansou porque mesmo. Se doou bastante. Pra mim também é demais Bruno Pacheco do Exato. time do Na verdade Fortaleza. ele fez dobradinha, ele não saiu, ele foi pra zaga, né? Ele isso. ficou na zaga, ele saiu Porque ele colocou mais um lateral. E aí o Escobar fez a dobradinha que acontece no Palmeiras com o Mike e Marcos Rocha, ele fez O Voivoda pegou essa. do lado esquerdo. Mas aí, o Voivoda, absurdo. Caio Alexandre no primeiro tempo pra mim foi demais. No segundo ele já também recuou porque ele cansou. E aí a função mas que precisou tava fazendo, um pouquinho. ele precisou defender porque o José Wellington foi o avançou cara do jogo, isso. Eles fizeram trocaram. uma troca de posição justamente para poder dar um pouquinho de gás, para ele poder respirar e ajudar na marcação. Pra mim, os dois Mas para muito mim, demais, assim, cara. o meio de campo, os dois volantes, é demais do Fortaleza. Demais. Já colocando já o José Wellington como é demais aí também. No primeiro tempo foi demais, faltou um pouquinho de demais no segundo, mas é o Pochettino.
Acho Cara, que o ele Pochettino não... foi muito bem no primeiro tempo. Ele- É que a gente vê, lógico, depois ele sai, teve grande chance, aquela bola no travessão que, olha, Nossa, se faz aquele poderia gol. ter feito gol no primeiro É, tempo e lá e no mudar do jogo. contra-ataque, o Alberto e o Pedro. É, ele poderia... Mas assim, Pochettino pra mim também é demais. Exato. Aí teve o Galhardo que entrou no segundo tempo, Entrou muito bem o Galhardo, hein? que preencheu bem Preencheu espaço. muito bem os espaços, fez boas jogadas individuais, chamou o jogo, ia bater o pênalti, o batedor oficial de pênalti do time do Fortaleza, Mas o Marinho pediu. mas foi muito bem, pra mim também é demais. Exato. Aí a gente teve o Marinho. A Marinho indiscutível é demais. Dá pra indiscutível. discutir o Marinho e o Pikachu, os dois compartilharam demais hoje, É, né? não, Só que o Marinho foi... Pô, ele participou Marinho do foi primeiro o gol. cara do jogo. Participou do primeiro gol, fez o pênalti. Participou de todas as jogadas. O cara foi ofensivas. absurdo, velho. E o cara que entrou no lugar dele fez o gol. Exatamente. Fazer esse de absurdo. E entrou muito bem também. Lucero Lucero bem, fez o gol no Lucero primeiro tempo. fez o gol, sentiu no segundo tempo. Depois que o Machuca entrou, o Lucero sentiu e o Marinho também. Exato. Aí teve o Silvio Romero que entrou também, acho que não Entrou, mudou mas muita pra mim, coisa. assim, ele não comprometeu muito. Teve um Ó, chute lá. Teve a mas pra cabeçada com o Gil, que quase saiu o gol, que ele mim, quase o fez Gil também. acabou tirando, atrapalhou Exato. um pouco. Entrou muito bem, assim. Eu acho que o Fortaleza não teve nenhum bola grátis hoje. Foi um time demais, entraram muito bem. É. As mexidas foram muito Destaque boas. pro Escobar e o Voivoda, que foi um O absurdo. Escobar entrou muito bem pela esquerda, deu muito trabalho. E é claro, né? O técnico, quando tem um time na mão, você vê que ele mexe, ele coloca as peças, entraram muito bem. O Fortaleza mostrou muito ímpeto e pra mim não teve nenhum bola grátis no time do Fortaleza hoje. Também acho que não, acho que também principalmente o Juan Voivoda, que no segundo tempo conseguiu aí mexer o time. Ele colocou 4 atacantes e subiu mais um lateral, então ele tinha 5 atacantes. Tinha um volante que pisava bastante na área e tinha também aí um volante marcando e armando o jogo lá atrás. Absurdo, pra mim o melhor técnico, muito é demais. E a teimosia tática foi pro Luxemburgo porque realmente não fez. Então acho que é isso. Quem foi o Ed mais no jogo pra você? Cara, foi o Ed Marinho? mais pra mim hoje no jogo foi o Marinho. O Marinho, ele foi absurdo. Ele mudou, como você disse, a maneira de jogar. Ele tá bem mais coletivo. O Marinho é um jogador muito decisivo. Eu só acho que ele não precisava bater o pênalti. Ele quis bater o pênalti, ele foi muito mal pra bola. A gente vê que a passada dele pra bola já vai muito mal e ele troca o canto. Quando ele troca o canto, ele acaba se machucando. Era de chapa mesmo, porque do jeito que ele vai pra bola, e o Cássio já tinha ido. Se ele dá de chapa, ele faz o gol. E assim, mas não tirou o mérito de um grande jogo. Ele fez um golaço no primeiro tempo, que ficou aquela dúvida. Uma câmera mostra que foi no braço, a outra não. Exato. Mas o teve gol um foi movimento, anulado. Ele dominou com o movimento. Ele dominou também, com o movimento. atrapalhou. Ok, pra mim, o cara do jogo foi o Marinho, do time do Fortaleza. Indiscutível também, saiu mais um golzinho pro Bahia aqui, 4-1, a gente tá vendo, Meu Deus, o acompanhando o Bahia joguinho do tá atropelando. Red Bull Bragantino e também o Grêmio aqui, a gente vai acompanhando, já sabe, amanhã tem futebol, a gente vai fazer amanhã Palmeiras e Goiás aqui também pela QSTS, 9h30, jogaço de bola, tem também no sábado 2 jogos bons aí, que é Atlético Mineiro e Botafogo, e Vasco da Gama e Fluminense, que é clássico também, né? Um clássico, e aí o Vasco da Gama precisa ganhar, o Fluminense, né, tá ali brigando pra estar ali entre os 4 primeiros. O Fluminense passa o Flamengo, tá? Se Passa. ganhar, passa o Flamengo. Passa o Flamengo e o Grêmio, se ganhar o jogo e o Grêmio terminar empatado. Ó, e eu vou falar mais, tá? Eu acho que o Fluminense do Fernando Diniz, que volta da seleção também, vai passar o carro em cima do Vasco da Gama, embora seja um clássico, tem tudo pra ser um grande jogo. E aí os meus 2 amigos santistas que eu conheço, eles devem estar muito tristes, porque o Santos, brincadeiras à parte, mas a gente conhece bastante santista, É triste, né? é triste você ver... Tá assim, virando Vasco Paulista aqui o Santos. a rodada para os times paulistas. Claro, o Bragantino está jogando agora com o Grêmio. É um jogo bem pegado, um jogo em São Paulo, que o Bragantino joga em casa, lá em Bragança Paulista, e tenta fazer o seu resultado. Mas colocando os 4 grandes de São Paulo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos. Nessa ordem, tá bom? Hoje a gente tem um Palmeiras brigando por um título de Libertadores e um título de Campeonato Brasileiro ainda vivo. Né? O Palmeiras que briga lá no topo da tabela, se perder não muda muita direto, coisa. né? É um direto. time que a gente pode cravar que classifica para Libertadores, Exato. que é o objetivo dentro do Campeonato Brasileiro, mas que vê possibilidade de
bagunçar ali a em Copas, estrutura. os paulistas estão bem. Né? Copas, ó, São Paulo, Semi... É isso que eu vou chegar. Isso. Assim, por que eu falei nessa ordem? Porque o Corinthians ele chegou em duas. Ele chegou em 2 semifinais na Copa do Brasil, perdeu pro São Paulo porque foi omisso. E é um confronto direto, mas beleza. Era um confronto direto, mas poderia estar na final com o Flamengo novamente. Mas está numa semifinal de Copa Sul-Americana e briga também por esse título. Tá? Embora esteja ali abaixo da tabela, eu acho que o Corinthians, quando acaba a Sul-Americana, se de repente é eliminado ou chega numa final e passa, foca no brasileiro e consegue subir na tabela. O São Paulo, a mesma coisa. O São Paulo que não vence há 7 rodadas, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. O São Paulo daqui a pouco encontra as vitórias. O São Paulo tem um baita de um time e vai conseguir pontuar. E aí, o Palmeiras já tá ali, né, brigando, Libertadores. O Palmeiras ele vai estar na Libertadores de um jeito ou de E é um outro. outro patamar, a gente fala assim, ó, o Palmeiras está um passo acima dos seus rivais. E aí a grande preocupação que é o Santos, que não disputa o Campeonato Brasileiro, não está em nenhuma Copa, foi muito mal no Campeonato Paulista. A gente tá falando que o Santos não foi para a final, porque o Água Santa disputou a final do Campeonato Paulista. É mérito, claro, todo pro time do Água Santa, que estava muito bem treinado, chegou. Mas quando a gente fala do Campeonato Paulista, a gente tem os 4 grandes precisam chegar com muita força. E o Santos não conseguiu. É o mínimo, na verdade. O Santos não conseguiu classificar. É muito ruim. E isso é muito ruim, o Santos não conseguir passar para uma segunda fase de Campeonato Paulista. O Santos, que está flertando há alguns anos, vive, tá? Na minha opinião, o Santos vive da sobra do Neymar. Né? O Santos teve Diego e Robinho, viveu ali aquela expectativa de Diego e Robinho, e aí não ganhava nada, não acontecia nada, e chega Neymar e Ganso, e depois de Neymar e Ganso, claro, você teve bons jogadores, mas você não teve mais nenhum grande jogador naquela água ali de Santos que se destacasse para cenário mundial. Hoje com é o tanta Ângelo qualidade. e o... Você tem bons jogadores. Tem o... Você tem bons Eu jogadores. esqueci o nome do menino. O Marcos Leonardo. Marcos Leonardo O Marcos são Leonardo, os 2 principais jogadores. que hoje pra do mim, Santos. cara, o Marcos... Soteldo. Então, mas não é a mesma coisa. Pra mim, o Marcos Leonardo é o melhor centroavante hoje que a gente tem, tá? No Campeonato Brasileiro. Só está no Santos. E sozinho ele não consegue, mas ele é muito completo. É um jogador muito decisivo para o time do Santos. Embora o Santos esteja lá embaixo, se ele tivesse qualquer outro time, o Marcos Leonardo, ele é muito bom de cabeça. Olha, ele é bom com o eu pé. ainda cravo que o Santos sai e o Goiás cai. Eu ainda cravo isso. E pra mim essa é a briga. É. Bahia, Goiás e Santos. Eu Exato. acho que o São Paulo, Porque tem muita coisa pra acontecer São ainda. Paulo e Corinthians brigam por uma vaga na Sul-Americana, Isso. tá? O Cuiabá, que tá ali, mas eu acho que o Cuiabá ainda consegue alguns pontos. O Cuiabá fez o certo, tá? Só pra você ver, o Cuiabá, quando ele teve a oportunidade de pontuar, ele pontuou justamente porque ele sabia que no segundo turno os times que estavam em Copas, né, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, todos esses times que estavam disputando outras competições viriam com muita força. E aí ele ganharia menos pontos do que ganhou. E ele conseguiu ter uma arrancada muito boa, o Cuiabá. Teve uma gordurinha, né? E aí tá essa hoje na zona sul-americana. essa gordura tira o Cuiabá, na minha opinião, de brigar por esse rebaixamento. Mas o Santos, eu não sei, dependendo da próxima rodada, que o Santos pega o Bahia. Se o Santos perde pro Bahia, eu acho que fica só entre Santos e Goiás, e aí vai ficar muito difícil, porque o Santos vai ficar muito longe de buscar aí sair, porque fica uma rodada já dentro do Z4. Ele não fica uma rodada para sair, mas assim, ele vai precisar ganhar duas, com 2 derrotas. E assim, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro, e isso aconteceu com o Palmeiras lá em 2012, quando o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, e o Palmeiras fica ali flertando, e quando tenta recuperar, um time campeão não consegue recuperar. Então precisa ficar de olho, o Santos precisa acordar, tá? Torcedor santista precisa realmente apoiar o seu time, e os jogadores precisam entender o que é o Santos para poder buscar sair dessa zona de desconforto. É o momento que o jogador vai ter que jogar, é o momento que o torcedor vai ter que torcer,
e o verdadeiro torcedor e o bom jogador vai se destacar agora, porque senão é segunda divisão, não tem o que fazer. Acho que assim, o Santos está numa situação ruim, tem muito ponto, tem muito jogo, muita coisa para acontecer. A gente não sabe como que vai acontecer daqui 10 rodadas, 5 rodadas, mas a gente vai ter um panorama para passar. No geral, acho que é isso. O Grêmio até agora jogando com o Red Bull Bragantino. A gente vai falar amanhã o resultado, porque a gente não sabe o que vai acontecer até o momento. Tem muito jogo para acontecer. A gente espera vocês aí. Então, só para dar uma rápida passadinha, a gente vai ter amanhã Palmeiras e Goiás e Palmeiras. Vai ter sábado, provavelmente, Atlético Mineiro e Botafogo também. Ótimo jogão. Aqui da QSTS. Domingão tem também aí o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, que São Paulo decide em casa, que a gente também vai fazer esse jogo de volta. No geral é isso, então a gente espera todos vocês aí na nossa transmissão. A gente vai estar aqui com imagens, todo mundo bem legal, vai estar eu, Danilo, vai estar o Ed, toda a galera pra gente fazer esses jogos aqui, e a gente conta com o apoio de todos vocês. Danilão, manda o seu boa noite pra gente finalizar e a gente ir embora pra dar aquela descansada, porque amanhã ainda tem jogo. É isso aí, Adenilson. Teremos uma semana recheada, né? Tivemos Brasil, tivemos São Paulo, tivemos Corinthians, temos Palmeiras e... São 10 jogos seguidos. E assim, é uma rodada bem recheada. O Botafogo que tenta despontar no Campeonato Brasileiro, tudo com transmissão e assim, toda a cobertura da QSTS Sport. E teremos muita emoção essa semana. Na próxima semana tem chegando aí Champions League, que também vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. Tem e aí, Champions League também. você que nos acompanhou, aquele abraço à galera que estava acompanhando aí, todos que comentou, deixe sempre ali o seu comentário, de repente a sua cornetada, o seu placar, curte, compartilha, comente, porque estamos aqui para fazer o melhor para vocês, para levar para sua casa, no seu trabalho, o melhor do futebol, e é isso que temos aqui e é isso que queremos levar para todos vocês. Então, um forte abraço a todos vocês. Curta, comente, compartilha, que a QSTS Sport é aqui para trazer o melhor do futebol com a equipe É Demais Esporte. É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço de toda a produção aqui da QSTS. Também um grande abraço de toda a galera dessa bancada. Que você tenha aí uma boa sexta-feira e que a gente comece a sexta-feira junto. Vamos sextar na QSTS, assistindo amanhã Goiás e Palmeiras, jogaço decisivo. Palmeiras precisa ganhar, Goiás precisa ganhar também. A gente sabe que jogando fora, o Palmeiras também joga muito bem. Vai ser um jogaço de bola e vai começar a esquentar o nosso final de semana. Grande abraço, muito obrigado por tudo. Estaremos aqui, tchau, tchau. E você já sabe, QSTS Sport, a melhor jogada... A melhor jogada é aqui. Abraço, tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera. Abraço.